Acabou. Pegue as suas coisas e desapareça da minha vista. Não há mais nada a dizer. 2 minutos depois, o supervisor entra. Um homem de meia idade, rosto marcado pelo sol, mãos calejadas de décadas de trabalho braçal. Ele está nervoso. Todo mundo fica nervoso quando Eduardo Mendes chama. Eduardo nem levanta os olhos da tela do computador. Aquele faxineiro ali fora, quem é? O supervisor olha pela parede de vidro. Ah, é o Tiago, senhor. Ele começou há 2 meses. É um bom rapaz, trabalha. 2 horas para limpar 10 metros de corredor. Isso é ser bom? Eduardo finalmente levanta os olhos, frios, cortantes como lâmina. Senhor, ele é novo ainda, está aprendendo o ritmo, mas é dedicado, nunca falta, chega sempre antes. Dedicação não paga conta. Eduardo bate a mão na mesa. Eu pago por resultado, não por esforço patético. Demite ele hoje. O supervisor engole seco, sua voz sai trêmula. Mas, senhor, ele precisa muito desse emprego. Disse que está estudando e eu preciso de funcionários eficientes, não de projetos sociais. Executa a demissão hoje ou você sai junto com ele. Entendeu? Silêncio pesado. O supervisor abaixa a cabeça. Sim, senhor, será feito. Ele sai. Porta fecha suavemente. Eduardo volta para o computador. Problema resolvido. Mais um número eliminado da planilha. Ou pelo menos é isso que ele pensa. Fim do expediente. Eduardo está revisando contratos quando a secretária interfona. Senhor Eduardo, tem um funcionário aqui. Tiago, da equipe de limpeza. Ele está pedindo para falar com o senhor. Eduardo suspira, irritado. Sobre o quê? A demissão dele, senhor. Eduardo pensa em mandar embora na hora. Mas algo nele, talvez curiosidade mórbida, o faz aceitar. 2 minutos. Cronometra. A porta se abre. Entra um jovem. Não deve ter mais que 30 anos. Magro. Muito magro. O uniforme azul de faxineiro está surrado, mas limpo. Bem cuidado. Olheiras profundas marcam o rosto. As mãos estão calejadas, dedos inchados de tanto esfregar chão. Mas o que mais se destaca são os olhos. Cansaço. Não aquele cansaço de um dia ruim de trabalho, mas o cansaço de quem carrega o peso do mundo nos ombros há anos. Senhor Eduardo, a voz sai baixa, respeitosa. Desculpe incomodar. Sei que o senhor é muito ocupado, mas recebi a notificação de demissão hoje e eu preciso muito desse emprego. Eduardo nem tira os olhos do computador. E eu preciso de funcionários produtivos. Você não é. Pode ir. Senhor, por favor. Tiago dá um passo à frente, mãos tremendo. Eu sei que sou mais devagar, mas é que eu trabalho em 3 lugares, aqui de manhã, supermercado à tarde, posto de gasolina de madrugada. Por isso, às vezes, fico cansado e... 3 empregos? Eduardo finalmente olha para ele, com desdém. Então você é improdutivo em 3 lugares, parabéns. Não, senhor, é que eu estou estudando, cursinho pré-vestibular, medicina, é meu sonho desde criança e... Eduardo solta uma gargalhada, alta, cruel, desrespeitosa. Medicina? Você, um faxineiro que demora meia hora para limpar um corredor, acha que vai ser médico? Ele se levanta, caminha até Tiago, olha nos olhos dele. Garoto, tenha noção da sua realidade. Gente como você não vira médico. Gente como você limpa o chão onde médicos pisam. Aceita isso e para de desperdiçar meu tempo. Lágrimas começam a se formar nos olhos de Tiago, mas ele tenta segurar, tenta manter a dignidade. Senhor, minha mãe, ela está doente, câncer, fase avançada. Eu preciso pagar o tratamento dela e continuar estudando. Se o senhor me der só mais 6 meses, até eu passar no vestibular. Depois... Chega! Eduardo explode. Eu não sou assistente social. Todo pobre tem história triste. Mãe doente, filho estudando, sonho de criança. Isso não me interessa. Ele volta para trás da mesa. Pega o telefone.
Segurança? Tem um ex-funcionário aqui que não entende o significado da palavra demitido. Remove ele do prédio. Agora. Senhor Eduardo, por favor. Dutes, Tiago junta as mãos, literalmente implorando. Só mais um tempo. Eu prometo que vou melhorar. Vou trabalhar mais rápido. Vou fazer hora extra sem cobrar. Qualquer coisa. Mas não me demita agora. 2 seguranças entram. Pegam Tiago pelos braços. Não, por favor. Minha mãe vai morrer sem tratamento. Eu só preciso. Remove ele. Eduardo ordena. Frio como gelo. Os seguranças arrastam Tiago para fora. Seus gritos ecoam pelo corredor. Senhor Eduardo, o senhor vai se arrepender. Um dia, o senhor vai precisar de mim. A porta fecha. Silêncio volta. Eduardo senta. Respira fundo. Ajusta a gravata. Mais um problemático eliminado, ele pensa, e volta para os contratos, como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse acabado de destruir a vida de um homem. Som, música tensa crescendo, fade para o presente. 6 anos depois, o reencontro. Som, sirene de ambulância, urgência, caos hospitalar. Mas o destino tem senso de humor. 6 anos depois daquele dia. Eduardo Mendes, agora com 58 anos, ainda milionário, ainda arrogante, está em uma reunião de negócios quando sente dor no peito, aguda, insuportável, braço esquerdo dormente, suor frio, falta de ar. Senhor Eduardo, o senhor está bem? Ele desaba. Bate no chão, infarto, ambulância, correria, hospital. E quando Eduardo abre os olhos no centro cirúrgico, lá está ele, jaleco branco, estetoscópio no pescoço, máscara cirúrgica. Mas os olhos? Eduardo reconhece aqueles olhos. Senhor Eduardo, sou o Dr. Tiago Cardoso, cirurgião cardiovascular. E sim, sou o mesmo faxineiro que o senhor humilhou e demitiu há 6 anos. O mundo de Eduardo desmorona. Mas não se preocupe, Tiago continua, porque diferente do senhor, eu aprendi uma coisa naquele dia. Aprendi que sucesso não se mede pela forma como subimos, mas pela forma como tratamos quem está embaixo. E hoje, o senhor vai aprender essa lição também. Eduardo tenta falar, mas não consegue. Quando o senhor me demitiu, foi a pior noite da minha vida. Chorei, pensei em desistir de tudo. Mas sabe o que aconteceu? Aquela dor me deu força. Estudei 18 horas por dia, passei em medicina, me tornei o melhor da minha turma. E hoje sou eu quem decide quem vive e quem morre nesta mesa. Pausa dramática. Eduardo está aterrorizado. Mas relaxa, senhor Eduardo, porque eu não sou você. Eu vou salvar sua vida, não porque o senhor merece, mas porque todo ser humano merece. Até os que esqueceram de ser humanos. A anestesia é aplicada. Eduardo fecha os olhos. A anestesia faz efeito. Eduardo Mendes mergulha na inconsciência. Sua última visão consciente são os olhos do Dr. Tiago Cardoso, o faxineiro que ele destruiu, agora com bisturi nas mãos. E sua última pergunta mental antes do mundo escurecer. Ele vai mesmo me salvar ou vai deixar eu morrer? Enquanto Eduardo dorme, Tiago trabalha. 4 horas de cirurgia, ponte de safena quádrupla, procedimento complexo, delicado, que exige precisão milimétrica. Um erro e Eduardo morre, e ninguém questionaria. Complicações acontecem, principalmente em pacientes de 58 anos com histórico de estresse e alimentação ruim. Seria conveniente, mas Tiago não pensa nisso, nem por um segundo. Porque ele não é como Eduardo. Ele lembra de quem ele era e de quem ele escolheu ser. A enfermeira informa, pressão estável. O anestesista confirma, batimentos regulares. Tiago anuncia com mãos firmes e precisas. Última sutura. Procedimento concluído. Paciente estável. A equipe suspira aliviada. Uma das enfermeiras pergunta: Dr. Tiago, esse paciente realmente te demitiu há 6 anos? Tiago remove as luvas cirúrgicas. Olha para Eduardo, inconsciente, vulnerável, dependente.
Sim, ele me demitiu no pior momento da minha vida, me humilhou, me chamou de fracassado, disse que gente como eu nunca seria nada. Silêncio na sala, e hoje eu salvei a vida dele, porque é isso que médicos fazem. A gente não escolhe quem merece viver, a gente luta por todos. Eduardo acorda lentamente 8 horas depois. Visão turva, garganta seca, dor no peito, mas vivo, definitivamente vivo. Tenta se mover, não consegue. Tubos, fios, máquinas por todo lado. Pânico começa a subir. Onde ele está? O que aconteceu? E então lembra, o infarto, a ambulância, o centro cirúrgico e Tiago, o faxineiro, agora médico. A porta se abre, entra uma enfermeira com sorriso profissional. Senhor Eduardo, que bom ver o senhor acordado. A cirurgia foi um sucesso. O doutor Tiago salvou sua vida. Eduardo tenta falar. Voz sai rouca, fraca. Ele realmente me operou? Sim, senhor. Por 4 horas. Uma das cirurgias mais complexas que já vi. O senhor teve sorte. O doutor Tiago é o melhor cirurgião cardiovascular deste hospital. Ela ajusta os aparelhos. Verifica os sinais vitais. Ele virá te ver em breve. Descanse. Ela sai. Eduardo fica sozinho, com seus pensamentos, suas memórias, sua vergonha. Horas depois, a porta se abre novamente. Desta vez é ele, Dr. Tiago Cardoso. Jaleco branco impecável, estetoscópio no pescoço, prancheta na mão, mas sem a máscara cirúrgica agora. Rosto completo visível. Eduardo o reconhece imediatamente. Os mesmos olhos. O mesmo rosto, mais diferente, mais maduro, mais confiante, mais forte. Boa tarde, senhor Eduardo. Como está se sentindo? Eduardo engole seco. Voz ainda fraca. Você me salvou. Salvei. É meu trabalho. Mas eu te demiti. Te humilhei. Te chamei de fracassado, improdutivo, inútil. Eu lembro de cada palavra, senhor Eduardo. Cada uma. Silêncio pesado. Eduardo desvia o olhar. Não consegue encarar Tiago. Então por quê? Por que me salvou? Tiago puxa uma cadeira. Senta ao lado da cama. Olha nos olhos de Eduardo. Porque naquele dia, há 6 anos, o senhor me ensinou algo muito importante. Eu te ensinei? Sim, me ensinou exatamente o tipo de homem que eu nunca queria ser. Eduardo fecha os olhos. A verdade dói mais que a cirurgia. O senhor me demitiu no pior momento da minha vida. Minha mãe estava morrendo de câncer. Eu trabalhava em 3 empregos para pagar o tratamento dela e meu cursinho. Dormia 4 horas por noite. Por isso era lento na limpeza, porque eu estava exausto. Eu não sabia. O senhor não quis saber. Eu tentei explicar. Implorei. E o senhor riu na minha cara. Chamou seguranças. Me arrastou para fora como lixo. Lágrimas começam a escorrer do rosto de Eduardo. Silenciosas. Naquela noite, Tiago continua. Chorei até não ter mais lágrimas. Pensei em desistir de tudo. Do cursinho, do sonho de medicina, de viver. Meu Deus, mas sabe o que aconteceu? Minha mãe, mesmo morrendo, mesmo com dor, segurou minha mão e disse: Tiago, não deixe um homem cruel destruir seu sonho. Usa essa dor como combustível. Prova para ele que estava errado. Eduardo soluça. Não consegue segurar. E foi o que eu fiz. Estudei 18 horas por dia. Passei em medicina na USP. Fui o melhor da minha turma. Me especializei em cirurgia cardíaca. E hoje sou referência nacional. Sua mãe, ela viu? Tiago sorri. Triste, nostálgico. Viu. Viveu mais 3 anos. O suficiente para me ver entrar na faculdade. Me ver de jaleco pela primeira vez. Morreu em paz, sabendo que o filho dela tinha vencido. Silêncio. Só o som das máquinas e do choro contido de Eduardo. Eu sinto muito. Eu sinto tanto. Eu fui um monstro. Foi. Mas sabe de uma coisa, senhor Eduardo? Eu te agradeço. Eduardo abre os olhos, chocado. Agradecer? Por quê? Porque se o senhor não tivesse me demitido, eu talvez nunca tivesse encontrado a força para mudar de vida.
Talvez tivesse ficado preso naquele trabalho, acomodado, com medo de arriscar. Tiago se levanta, ajusta o soro de Eduardo. Aquela demissão foi a pior coisa que me aconteceu, mas também foi a melhor, porque me forçou a escolher desistir ou lutar. E eu escolhi lutar. Tiago volta a sentar, desta vez mais próximo. Senhor Eduardo, posso te fazer uma pergunta? Qualquer uma. O senhor é feliz? Eduardo pisca, confuso. Feliz? Eu tenho 340 milhões de reais, 12 empresas, tudo que dinheiro pode comprar. Não perguntei o que o senhor tem. Perguntei se o senhor é feliz. Silêncio longo. Eduardo não responde, porque não consegue. Quando o senhor teve o infarto, estava em uma reunião de negócios, cercado de executivos. Sabe quantos ligaram para saber como estava? Não sei. Nenhum. Checamos seu celular. 0 ligações de amigos, 0 de familiares próximos. O senhor tem uma ex-esposa que mora em Miami e nunca mais falou com o senhor. Tem uma filha de 28 anos que não te visita há 3 anos. Sabe quantas visitas o senhor recebeu aqui no hospital? Eduardo não responde. Já sabe a resposta. 0, senhor Eduardo. Ninguém veio. Porque dinheiro compra muitas coisas, mas não compra amor. Não compra lealdade verdadeira. Não compra gente que se importa quando você realmente precisa. Mais lágrimas de Eduardo, mais amargas agora. Eu, por outro lado, Tiago sorri, ganho 30 mil por mês, infinitamente menos que o senhor. Mas sabe quem estava na sala de espera enquanto eu te operava? Minha esposa, meus 2 filhos, minha irmã, 3 amigos da faculdade, todos preocupados comigo, porque estava fazendo uma cirurgia difícil. Ele se levanta, vai até a janela, olha a cidade. Sucesso não é quanto dinheiro você tem, senhor Eduardo. É quantas pessoas choram quando você morre e riem quando você vive. E pelo que vi da sua vida, poucos vão chorar. Eduardo chora abertamente agora. Sem vergonha, sem orgulho, só dor. Eu desperdicei minha vida. Não, o senhor ainda tem vida. Eu acabei de te dar uma segunda chance. Literalmente. A pergunta é, o que o senhor vai fazer com ela? Tiago caminha até a porta. Segura a maçaneta, para antes de sair. Ah, senhor Eduardo, mais uma coisa. Sim, lembra que o senhor disse que gente como eu limpa o chão onde médicos pisam? Eduardo fecha os olhos, envergonhado. Pois é. Hoje um ex-faxineiro segurou seu coração nas mãos e escolheu devolvê-lo batendo. Pensa nisso. Tiago sai. Porta fecha suavemente. Eduardo fica sozinho, com suas máquinas, sua dor. E pela primeira vez em décadas, com sua consciência acordada. A noite cai. Eduardo não consegue dormir. Sua mente não para. Memórias voltam como tsunami. Quantas pessoas ele demitiu sem piedade. Quantas vidas destruiu. E não só Tiago, mas centenas, talvez milhares ao longo de 30 anos. Todos com histórias, com famílias, com sonhos. E ele nunca perguntou, nunca se importou, nunca viu além do lucro. A enfermeira noturna entra, troca o soro, verifica a pressão. Como está, senhor Eduardo? Pode me trazer papel e caneta? Claro, mas não force muito. O senhor precisa descansar. Ela traz papel, caneta, luz de leitura. E Eduardo escreve. Mãos tremendo, letra irregular, mas escreve. Tiago, não tenho palavras para expressar meu arrependimento. Não só pelo que fiz com você, mas por todos que destruí ao longo da vida. Você me deu mais que uma segunda chance no coração. Me deu uma segunda chance de ser humano. Não sei se consigo consertar todo o mal que fiz. Provavelmente não, mas posso tentar. E vou começar fazendo algo que nunca fiz. Pedir perdão, não esperando ser perdoado, mas reconhecendo que errei. Obrigado por me salvar, obrigado por ser melhor que eu e, principalmente, obrigado por me mostrar que ainda há tempo de mudar. Eduardo Mendes. Ele dobra o papel. Chama a enfermeira.
Pode entregar isso ao Dr. Tiago amanhã? Claro, senhor. Eduardo se recosta, fecha os olhos e pela primeira vez em anos dorme em paz, porque finalmente ele entendeu. 7 dias depois, Eduardo recebe alta hospitalar. O Dr. Tiago vem pessoalmente entregar os documentos e orientações pós-operatórias. Senhor Eduardo, o senhor está liberado, mas precisa seguir o tratamento à risca. Medicamentos nos horários certos, dieta balanceada, nada de estresse e, principalmente, repouso nas primeiras semanas. Eduardo acena, mas não consegue olhar nos olhos de Tiago. A vergonha ainda é grande demais. Doutor Tiago, eu recebi sua carta. Tiago sorri. Leve. Sincero. Recebi a sua também, Sr. Eduardo. E fiquei surpreso, positivamente. Eduardo finalmente levanta os olhos. Você acredita que eu posso mudar? Depois de tudo, Tiago se senta na beirada da cama hospitalar. Senhor Eduardo, se eu conseguir sair de faxineiro para cirurgião em 6 anos, o senhor consegue sair de empresário cruel para empresário humano. A questão não é se consegue, é se quer de verdade. Eu quero. Pela primeira vez na vida, eu realmente quero ser diferente. Mas não sei por onde começar. Tiago pega a prancheta, escreve algo, arranca a folha, entrega para Eduardo. Esse é o endereço da ONG onde faço trabalho voluntário. Atendemos comunidades carentes, sempre precisamos de doações, mas mais que dinheiro, precisamos de gente disposta a estar lá, a ver, a sentir, a entender. Eduardo olha o papel. Instituto Esperança Viva, endereço na periferia da Zona Sul. O senhor quer que eu vá até lá? Quero. Não para tirar foto para Instagram, não para fazer caridade de fachada, mas para entender quem são as pessoas que o senhor sempre tratou como números. Eduardo guarda o papel no bolso da camisa, próximo ao coração. Eu vou, prometo. Tiago se levanta, estende a mão. Boa sorte, senhor Eduardo. De verdade, torço pelo senhor. Eduardo aperta a mão, firme, pela primeira vez com respeito verdadeiro. Obrigado, Dr. Tiago, por tudo. Pela cirurgia, pela conversa, pela segunda chance. Tiago sai, e Eduardo fica ali, segurando aquele papel, sentindo que sua vida acabou de ganhar um novo rumo. 2 semanas depois, Eduardo está em casa. Cobertura de 800 metros quadrados, vazia, silenciosa, sozinho. Ele passa os dias olhando pela janela, pensando, relembrando, arrependendo. Pega o celular. Rola a lista de contatos, centenas de números, executivos, fornecedores, advogados, mas nenhum amigo de verdade, nenhuma família próxima. Liga para a filha, Daniela. Não falam há 3 anos. Toca, toca. Cai na caixa postal. Ele deixa a mensagem, voz embargada. Dani, é o pai. Sei que faz tempo, muito tempo. E sei que eu não fui o pai que você merecia, mas eu queria te dizer que quase morri, infarto, passei por cirurgia. E quando acordei, percebi que a única coisa que realmente importa é gente. E você é a pessoa mais importante que eu tenho. Ou tinha. Se você puder, se quiser, me liga de volta, só para conversar, sem cobranças, sem brigas, só pai e filha. Te amo, sempre amei. Mesmo sendo péssimo em demonstrar. Ele desliga. Lágrimas escorrem. Não sabe se ela vai retornar, mas pelo menos tentou. 3 dias depois, Eduardo está tomando café quando a campainha toca. Estranha. Ninguém nunca vem visitá-lo sem avisar. Abre a porta e congela. Daniela, sua filha. 28 anos. Cabelos castanhos longos, olhos verdes iguais aos dele. Expressão mista de raiva e preocupação. Oi, pai. Dani, você veio. Vim. Porque mesmo você sendo o pior pai do mundo, ainda é meu pai. E quando ouvi aquela mensagem, pensei, se ele morrer e eu não der pelo menos uma chance, vou me arrepender para sempre.
Eduardo dá um passo para trás. Convida ela para entrar. Entra, por favor. Ela entra. Olha ao redor. Luxo por todo lado, mas vazio de vida. Você mora sozinho nesse espaço todo? Moro. Há 8 anos. Desde que sua mãe me deixou. Ela não te deixou, pai. Você que empurrou ela para longe, empurrou todo mundo. Eduardo abaixa a cabeça. Não nega. Não discute. Você está certa. Em tudo. Eu fui egoísta, arrogante. Coloquei dinheiro acima de pessoas. E paguei o preço. Daniela se senta no sofá. Ele se senta na poltrona em frente. Distância segura ainda. Quase morrer te mudou tanto assim? Não foi só quase morrer. Foi quem me salvou. Ela franze a testa, curiosa. Quem? Um homem que eu demiti há 6 anos. Com crueldade, humilhação. Ele era faxineiro na minha empresa. E hoje é o médico que operou meu coração. Daniela arregala os olhos. Você está falando sério? Completamente. E sabe o que ele fez? Me salvou, mesmo tendo todo o motivo do mundo para me deixar morrer. E depois me deu a maior lição de vida que já recebi. Daniela se inclina para a frente, interessada agora. Que lição? Que sucesso não é quanto você tem. Mas quantas pessoas se importam quando você precisa? E quando tive o infarto, sabe quantas pessoas vieram me visitar no hospital? Quantas? 0. Ninguém. Nenhum executivo. Nenhum sócio. Nenhum amigo. Só você agora. Dias depois. Silêncio pesado. Daniela processa a informação. E isso te fez perceber que eu construí um império vazio. Tenho milhões no banco, mas nenhuma riqueza de verdade, nenhum amor, nenhuma conexão, nada que importe quando a vida está acabando. Lágrimas nos olhos de Daniela agora. Pai, eu sempre quis ter você presente, nas formaturas, nos aniversários, nas conversas bobas de domingo. Mas você sempre estava ocupado, sempre tinha reunião, sempre tinha viagem. Eduardo se levanta, caminha até ela. Ajoelha na frente dela, algo que nunca fez na vida. Dani, eu sei que não posso voltar no tempo, não posso estar nas suas formaturas passadas, nos seus aniversários perdidos, mas posso estar daqui para frente, se você me deixar, se você me der essa chance. Daniela chora, limpa as lágrimas com as costas da mão. Eu quero acreditar, pai, mas já me decepcionei tantas vezes. Eu sei, e vou provar. Com ações, não com palavras. Começando agora. Como? Conta pra mim. Tudo que eu perdi. Sua vida. Seu trabalho, seus sonhos, tudo. Tenho tempo. Tenho o dia inteiro. Tenho o resto da minha vida. Daniela olha nos olhos dele, buscando sinceridade. E pela primeira vez, ela vê. Tá bom, pai. Vou te contar. Mas você precisa prometer uma coisa. Qualquer coisa, que não vai desaparecer de novo, porque se você desaparecer dessa vez, eu não volto, entendeu? Eduardo segura as mãos dela. Não vou desaparecer, prometo, na minha vida, no meu coração, em tudo. E eles conversam, por 4 horas, sobre tudo. Trabalho dela como arquiteta, namoro recente, sonhos de viajar para a Europa, mágoas do passado, esperanças do futuro. E Eduardo escuta, de verdade, sem olhar o celular, sem pensar em reuniões, sem pressa, apenas presente. Uma semana depois, Eduardo está no endereço que Tiago deu. Periferia da Zona Sul, Instituto Esperança Viva, um prédio simples, pintado de azul claro, crianças brincando no pátio, médicos atendendo em consultórios improvisados. Eduardo entra, nervoso, deslocado. Terno caro, num lugar humilde. Uma mulher se aproxima, 50 e poucos anos, cabelos grisalhos, sorriso acolhedor. Bom dia, posso ajudar? O Dr. Tiago me indicou esse lugar. Disse que vocês precisam de ajuda. Ah, o senhor deve ser o senhor Eduardo. O Dr. Tiago nos avisou que o senhor viria. Eduardo se surpreende. Tiago realmente acreditou que ele viria. Sou Eduardo Mendes. Prazer.
Sou a Dona Rosa, coordenadora aqui. Venha, vou te mostrar o lugar. Ela o guia pelo instituto. Mostra as salas de aula para reforço escolar, o consultório médico gratuito, a cozinha comunitária, a biblioteca com livros doados. Eduardo vê crianças estudando, idosos sendo atendidos, mães recebendo cestas básicas. Tudo simples, mas feito com amor. Senhor Eduardo, a gente aqui trabalha com pouco, mas faz muito, porque cada pessoa que ajudamos é uma vida transformada. Eduardo para em frente a uma sala. Lá dentro, Tiago, de jaleco branco, atendendo uma senhora. Ele está aqui hoje? Todo sábado. É o dia de voluntariado dele. Faz isso há 4 anos, desde que se formou. Eduardo observa. Tiago examina a paciente. Conversa. Ri. Se importa. E percebe. Aquele homem não se tornou médico só pela profissão, mas pela vocação de servir. Dona Rosa, eu quero ajudar. Não só com dinheiro, mas com presença. Posso? Ela sorri. Enorme. Genuína. Claro. Sempre precisamos de mãos dispostas. Vem, vou te apresentar para o pessoal. E naquele dia, Eduardo Mendes, empresário milionário. Homem que sempre olhou de cima para baixo, abaixa, se ajoelha e começa a servir pela primeira vez na vida, 3 meses depois. Eduardo está no Instituto Esperança Viva, todo sábado, sem falta. Hoje ele está na cozinha comunitária, ajudando a preparar refeições para 300 famílias. Mãos que antes apenas assinavam contratos milionários, agora descascam batatas, cortam legumes, lavam panelas. Uma senhora se aproxima. Dona Maria, 72 anos, frequentadora assídua do Instituto. Seu Eduardo, o senhor está ficando bom nisso. Semana passada queimou o arroz, mas hoje está perfeito. Eduardo ri, genuinamente, algo que não fazia há anos. Estou aprendendo, Dona Maria. A senhora é uma ótima professora. Ela dá tapinha carinhoso no braço dele. Quem diria, né? Homem rico cozinhando para pobre. O mundo mudou. Eduardo para. Olha para ela. Não, Dona Maria, quem mudou fui eu. O mundo sempre foi assim, eu que não via. Tiago passa pela cozinha, vê a cena, sorri discretamente, mas não interrompe. Depois, já no final do dia, Tiago e Eduardo estão organizando a despensa, empilhando cestas básicas. Senhor Eduardo, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro, Tiago. O senhor está vindo aqui há 3 meses, todo sábado. Por quê? Quero dizer, de verdade, não é só culpa? Eduardo para de empilhar. Pensa. No começo era culpa. Queria me redimir, provar que tinha mudado. Mas hoje venho porque aqui eu me sinto útil de verdade. Útil de um jeito que assinar contratos nunca me fez sentir. Ele se senta num banco. Tiago se senta ao lado. Sabe, Tiago, eu passei 30 anos construindo riqueza, mas só nos últimos 3 meses descobri o que é ser rico de verdade. É ver a Dona Maria sorrindo quando recebe comida. É ajudar o seu João a ler pela primeira vez aos 60 anos. É isso. Tiago coloca a mão no ombro dele. Você realmente mudou, Sr. Eduardo. E não tenho vergonha de dizer que estou orgulhoso. Eduardo olha para ele, emocionado. Vindo de você, isso significa mais do que qualquer prêmio empresarial que já ganhei. Segunda-feira, Eduardo está no escritório, mas hoje a reunião é diferente. Mesa cheia de diretores. Rodrigo, o gerente de RH, está nervoso. Como sempre que Eduardo convoca reuniões extraordinárias. Pessoal, vocês devem estar se perguntando por que os chamei. Vou ser direto. Quero implementar mudanças na empresa. Grandes mudanças. Os executivos se entreolham, preocupados. Primeiro, nenhuma demissão nos próximos 12 meses, a menos que seja por justa causa grave. Acabou a época de cortar gente para aumentar lucro em 3%.
silêncio chocado. Segundo, vamos criar um programa de desenvolvimento interno. Funcionários que querem estudar, fazer faculdade, cursos técnicos, vão ter bolsa integral da empresa. Um diretor levanta a mão. Senhor Eduardo, com todo respeito, isso vai custar milhões. O lucro vai cair significativamente. Eduardo se recosta na cadeira. Marcos, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe o nome da mulher que limpa seu escritório todo dia? Marcos engasga. Eu não sei, senhor. Pois é. Nenhum de vocês sabe, porque durante anos a gente tratou funcionários como peças de máquina. Mas peças não têm sonhos. Pessoas têm, e essa empresa foi construída nas costas dessas pessoas. Tá na hora de retribuir. Rodrigo, o gerente de RH, fala pela primeira vez. Senhor Eduardo, posso dizer algo? Pode. Quando o senhor teve o infarto e ficou hospitalizado, fiz uma pesquisa interna anônima. Perguntei aos funcionários como eles viam a empresa. Quer saber o resultado? Eduardo respira fundo. Quero. 82% disseram que trabalham aqui só pelo salário. Não por lealdade, não por gostar, por necessidade. E 67% disseram que trocariam de emprego amanhã se tivessem oportunidade. Eduardo fecha os olhos. A verdade dói. E você sabe por quê, Rodrigo? Sei, senhor. Porque durante anos essa empresa teve cultura de medo, de pressão, de descarte. As pessoas não são leais porque nunca foram tratadas com lealdade. Eduardo se levanta, caminha até a janela, olha a cidade lá embaixo. Então isso acaba hoje. Rodrigo, você vai liderar essa mudança. Programa de bolsas, plano de carreira real, ambiente saudável e, principalmente, respeito. Alguém tem objeção? Os diretores se entreolham. Depois, um a um, acenam negativamente. Ótimo. Reunião encerrada. Todos saem, menos Rodrigo. Senhor Eduardo, posso perguntar? O que aconteceu? O senhor está diferente. Eduardo sorri, cansado, mas sincero. Quase morri, Rodrigo, e o homem que me salvou foi alguém que eu destruí. Isso muda a perspectiva. Radicalmente. 2 meses depois, Eduardo recebe uma ligação. Número desconhecido. Alô, senhor Eduardo Mendes? Sim. Quem fala? Aqui é da Universidade de São Paulo, Departamento de Medicina. Estamos organizando um evento sobre histórias de superação na medicina. O doutor Tiago Cardoso sugeriu seu nome para dar um depoimento. O senhor teria interesse? Eduardo congela. Eu? Mas eu não sou médico. Sabemos. Mas segundo o doutor Tiago, o senhor tem uma história importante para contar. Sobre segundas chances e transformação. Aceita? Eduardo pensa. Medo sobe. Falar em público sobre seus erros, expor suas falhas. Mas então lembra, a promessa que fez, de mudar, de verdade. Aceito. Quando é? Próximo sábado. Auditório principal, às 15 horas. Estarei lá, sábado. 15 horas, auditório da USP. 300 estudantes de medicina, professores, médicos. Eduardo está nos bastidores, suando, mãos tremendo. Tiago aparece, jaleco branco, crachá de palestrante. Nervoso, apavorado. Nunca falei sobre isso em público. Você consegue. Só fala a verdade. É tudo o que precisa. Locutor anuncia. E agora, para falar sobre transformação e segundas chances, empresário Eduardo Mendes. Eduardo sobe ao palco. Luzes fortes, mar de rostos jovens olhando para ele. Ele se aproxima do microfone, respira fundo. Boa tarde. Meu nome é Eduardo Mendes, tenho 58 anos, sou empresário, milionário. E há 6 anos fui a pior pessoa que conheci. Silêncio total no auditório. Há 6 anos demiti um funcionário, um faxineiro. Ele era lento, improdutivo. Pelo menos era o que eu achava. Ele tentou me explicar, disse que trabalhava em 3 empregos, que estava estudando para medicina, que a mãe estava morrendo de câncer. Eu ri na cara dele. Chamei de sonhador.
Disse que gente como ele jamais seria médico. Eduardo para. Voz embargando. 6 anos depois tive um infarto. E sabe quem operou meu coração? Ele, o faxineiro que humilhei. Agora Dr. Tiago Cardoso. Um dos melhores cirurgiões cardiovasculares do país. Murmúrio no auditório. Estudantes se entreolhando. E sabe o que ele fez? Me salvou. Mesmo tendo todo motivo para me deixar morrer, e depois me deu a maior lição que já recebi. Me ensinou que sucesso não é dinheiro. É quantas vidas você toca, quantas pessoas se importam com você de verdade. Eduardo olha para Tiago na plateia. A cena. Tiago, pode subir aqui, por favor? Tiago hesita, depois sobe, fica ao lado de Eduardo. Pessoal, esse homem me salvou 2 vezes. Uma no centro cirúrgico, outra me mostrando que nunca é tarde para mudar. E hoje, na frente de todos vocês, eu quero dizer algo que deveria ter dito há 6 anos. Eduardo se vira para Tiago, olhos marejados. Tiago, me desculpa por tudo, pela humilhação, pela crueldade, por não enxergar o ser humano incrível que você era. Você merecia respeito, merecia chance. E eu te neguei isso. Me perdoa? Tiago está chorando também. Abraça Eduardo. Forte. Já perdoei há muito tempo, senhor Eduardo, no dia que escolhi te salvar. Aplausos, estrondosos, de pé, todo o auditório. E ali, naquele palco, 2 homens se abraçam. Um que caiu, outro que levantou, um que destruiu, outro que reconstruiu, um que aprendeu, outro que ensinou, e ambos, transformados para sempre. Depois do evento, Eduardo e Tiago estão em um café próximo da universidade. Obrigado por isso, Tiago, por me dar essa oportunidade de me redimir publicamente. Você merecia. Está fazendo um trabalho bonito, no instituto, na sua empresa, com sua filha. Você sabe da Daniela? Sei. Ela me ligou semana passada, pediu meu número com a Dona Rosa. Queria me agradecer por ter te dado aquela lição. Sério? Sério. Disse que finalmente tem o pai que sempre quis. E que tudo o que aconteceu, por mais doloroso que foi, valeu a pena. Eduardo limpa uma lágrima. Sabe, Tiago, tem dias que ainda acordo e não acredito que sou essa pessoa, que mudei tanto. Mudança real é assim. A gente estranha a gente mesmo, mas é sinal de que está no caminho certo. Eduardo toma um gole de café. Olha pela janela. Posso te fazer uma pergunta que sempre quis fazer? Pode. Quando estava na mesa de cirurgia, com minha vida nas suas mãos, você pensou em me deixar morrer? Mesmo que por 1 segundo? Tiago pensa. Sério? Não, nem 1 segundo. Porque se eu fizesse isso, me tornaria você, o velho você. E eu passei 6 anos me construindo para ser diferente disso. Eduardo sorri. Admiração pura. Você é um homem melhor do que eu jamais serei. Não, senhor Eduardo. Você é um homem melhor do que você era. E isso já é incrível. E a última coisa que passa por sua mente é: eu estava tão errado.